Exatamente, no dia de hoje conseguimos concluir o inquérito que estava apurando a morte do taxista Raul Nilson, mediante a apresentação do segundo elemento, que estava foragido, em que pese termos feito diversas buscas, no intuito de encontrá-lo. Acredito que essas buscas, juntamente com a pressão da mídia e também as buscas que a Polícia Militar vinha realizando, terminaram por causar um certo incômodo neles, né? Terminar por causar que esse segundo elemento que estava foragido se apresentasse. Muito bem. Ele foi ouvido pelo senhor. O que ele relata, doutor, sobre este crime? Bom, agora como o inquérito está concluído, a gente pode falar um pouco mais sobre realmente a dinâmica do delito. O primeiro suspeito, o primeiro representado, ele se retirou da cena do crime, disse que tinha entrado no veículo, mas um pouco mais à frente ele teria descido. E um terceiro elemento, que seria uma pessoa de Coroatá, que ele não soube detalhar quem realmente seria esse indivíduo, teria adentrado no veículo e ficado na companhia do Henrique Ribeiro. E ele teria ido para casa e ele teria apenas tido contato novamente com o veículo e com o Henrique Costa apenas no dia seguinte, e não teria reconhecido o veículo do taxista em virtude do veículo estar sujo, que não deu muita importância ao fato do veículo ter tido a placa retirada, e da mesma forma ele não soube informar o mototáxi que ele pegou para ir para casa após descer do veículo, não soube informar a van que teria pego para ir para Coroatá. Então, ao que tudo indica, a versão dele não bate com a verdade dos fatos. Ele tentou criar álibis, no entanto, ele não sabe informar quem são esses álibis dele. Da mesma forma que ele não sabe informar a casa que ele teria ido em Coroatá, que seria a casa desse terceiro elemento. Então, a versão dele é uma versão inverossímil, que realmente não casa, principalmente com o depoimento do comparsa dele, que foi o representado do Henrique Ribeiro. E já o Henrique Ribeiro, ele fala justamente o contrário, fala que quem teria rendido o taxista teria sido o Henrique Costa, mediante uma faca, e que o Henrique Costa teria tido a ideia de se desfazer do taxista em virtude do taxista ter visto o rosto deles, e que quem teria sido o executor teria sido o Henrique Costa, que mediante golpes de faca teria vitimado o taxista Raul Nilson nas imediações do povoado Cajueiro, e que ele teria ficado apenas no veículo aguardando o resultado. Em seguida eles teriam ido para Coroatá, onde visitaram alguns parentes, tanto do Henrique Costa quanto do Henrique Ribeiro, tendo abandonado o veículo em Peritoró e vindo para a cidade de São Mateus. No entanto, como eles viram que estava circulando o vídeo deles abandonando o veículo, ambos decidiram fugir. O Henrique Costa teria ficado, segundo ele, nas imediações do rio Tapuí, escondido no mato, enquanto o outro, Henrique Ribeiro, foi ainda mais longe, segundo ele, chegando à região de Palmas, no Tocantins, onde teria ficado homiciado. Mas diante da pressão, da repercussão, até ontem estávamos fazendo buscas, inclusive agradeço à Polícia Civil de Coroatá, que verificou alguns locais lá na cidade, onde o Henrique Ribeiro poderia estar. Então toda essa pressão da Polícia Civil, da Polícia Militar, da imprensa, também agradeço ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que foram sensíveis em determinar a prisão preventiva dos investigados, e nem sempre é fácil conseguir esse tipo de mandado, A gente precisa realmente comprovar a necessidade da prisão, e o Poder Judiciário foi bastante sensível com relação a essa questão, e podemos concluir aí o nosso inquérito, e principalmente aí a questão da motivação também foi esclarecida, porque pelos elementos que temos até então, o intuito deles realmente
era questão patrimonial, né? Eles tomaram o veículo da vítima, da mesma forma que um dos elementos, o Henrique Ribeiro, ficou com o telefone da vítima, e ele confessou que ter feito um Pix no valor de R$1.000 da conta Nubank, do taxista, né, para a conta dele, e em seguida eles dividiram o dinheiro, ficando R$500 para cada um. Muito bem. A motivação do crime, ele já disse, era tão somente para a aquisição dos bens. Agora, a Polícia Civil descarta, então, que esse crime possa ter sido a mando de alguém. É isso, doutor? Não, o crime já está esclarecido, né? Realmente, ao que parece, foi um crime de oportunidade, né? O Henrique Costa, segundo Henrique Ribeiro, estava bebendo desde manhã cedo, estaria embriagado. Já Henrique Costa disse que quem estaria embriagado teria sido o Henrique Ribeiro e que a ideia, né, teria partido dele, né? Então ficou um jogando para o outro, né? Ao que parece, teria sido realmente a questão do crime de oportunidade, né? Questão de álcool, né? Eles não admitiram usar entorpecente, mas é comum, né, a mistura de álcool com entorpecente, e parecem ter perdido completamente os limites, né? Até mesmo porque após fazer um crime bárbaro, né, eles foram beber, né, pararam em Alto Alegre para beber, em seguida seguiram para Coroatá. Então eles realmente passaram completamente da noção, né, do que fizeram, e foram muito inocentes em achar que não iriam responder esse crime, que iriam conseguir passar impune, né, como se pudessem matar uma pessoa, andar no seu veículo e em seguida ir para casa dormir. A polícia já sabe quais os instrumentos utilizados para matar o taxista, doutor? Bom, segundo o depoente de hoje, né, no seu interrogatório, ele falou que teria sido mediante uma faca, que essa faca teria sido jogada no mato, na região onde o corpo foi deixado. Eu representei pela exumação do cadáver, tendo em vista que, como a família ficou muito abalada, ela não permitiu que o corpo fosse enviado para o IML, que pese o delegado plantonista de Bacabal ter requerido a perícia. Para a gente não deixar nenhuma brecha, né, eu requisitei esse exame para que a gente comprove de forma mais específica que a morte se deu mediante o uso de uma faca, né, por arma branca, né, tendo em vista que até o presente momento restou comprovado apenas que a morte se deu por violência. Ou seja, sem a ida do corpo até o IML, aquela possível lesão na cabeça, infelizmente, ela não pode ser constatada por um médico legista. É isso, doutor? Como vai haver o processo, né, quanto mais provas, né, mais elementos concretos estiverem presentes, melhor vai ser para comprovar a autoria, né, a questão da materialidade também, né, para que não fiquem brechas, né, para que eles possam utilizar em sua defesa, né, no intuito de escapar da responsabilização penal. Da mesma forma, foi requisitada ainda uma medida cautelar, né, com relação a afastamento de sigilo telemático de dados, para justamente a gente ter a linha do tempo comprovada, né, dos investigados, também da vítima e de uma testemunha que inclusive foi indiciada pelo crime de falso testemunho, tendo em vista que o depoimento dela ficou divergente do que a gente tinha nos autos, né, já que ela teria dito a uma pessoa como a morte aconteceu, e no entanto, quando ela foi ouvida aqui na delegacia, ela negou, disse que nada sabia, claramente em contradição com o que a gente tem apontado aqui nos autos. Então, o motivo pelo qual vai ser indiciada pelo crime de falso testemunho. A polícia encontrou dificuldade, doutor, quanto à questão da colaboração de familiares dos suspeitos? Bastante dificuldade, né? Infelizmente isso é comum em praticamente todo tipo de crime, né? A família dos investigados, dos representados, dos acusados tendem sempre a dar apoio logístico, né? Financeiro, material, a não colaborar dando informação, né? E como a gente tem que a gente tem que atuar sempre dentro da legalidade, né? E isso aí nos atrapalha bastante, mas conseguimos mesmo assim concluir essa investigação, né, com esclarecimento, né, da autoria, da materialidade, né, e com a motivação. Então tudo indica que eles poderão ser indiciados por latrocínio, é isso? Exatamente, eles estão sendo indiciados pelo crime de latrocínio, que tem um procedimento diferente no tribunal do júri, né,
uma pena bastante elevada também. E agora vai ser com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, já que nós concluímos aqui o nosso inquérito policial. Essa pena, o senhor sabe estimar mais ou menos o que está constando na lei para esse crime de latrocínio, doutor? Houve uma atualização, né? A pena era de 20 a 30 anos, né? Acredito que agora esteja em 20 a 40 anos, né? Em virtude dessa atualização. Certo, ele foi ouvido pelo senhor por parte de videoconferência, foi isso, doutor? Exatamente, nós pedimos a colaboração da Delegacia de Coroatá nesse intuito, né, já que ele requereu judicialmente que fosse entregue lá, e como foi deferido, ele se apresentou na Delegacia de Coroatá, nós fizemos aqui o interrogatório dele mediante videoconferência, e ele vai ficar disponível à Justiça no presídio de Coroatá.